Olá, professoras e professores, sejam todos muito bem-vindos a mais um planejamento de aula do componente de robótica. Eu sou o professor Tarcísio, professor da rede, e estou como formador EFAP. Sou um homem branco, de cabelos curtos e grisalhos e olhos castanhos. E hoje estou vestindo uma camiseta preta com uma jaqueta xadrez por cima e uma calça jeans. Vamos agora verificar os objetivos da nossa aula de hoje? Planejar e conduzir a aula desvendando o código, segredos com microbit, parte 2, referente às aulas 11 e 12 do nono ano. Iremos utilizar nessa aula o microbit, a shield e também um servomotor. E também vamos programar na nossa plataforma MakeCode utilizando uma extensão, a RobotBit. Também, professor, você vai orientar os estudantes na montagem do protótipo, a construção do cofre, utilizando materiais recicláveis e de fácil acesso, como papelão, cola, palitos de churrasco, entre outros que você pode escolher. Vamos também explorar ajustes em relação à tampa, trabalhando com ângulos para fazer esses ajustes, e essa aula é uma excelente oportunidade para se aplicar metodologias ativas e as estratégias de gestão de aula. Vamos dar uma olhadinha na capa do nosso material digital. Na sequência, temos um recorte aqui do Escopo Sequência, que é um documento orientador que contém as habilidades a serem desenvolvidas em sala de aula para ajudar você, professor, nesse planejamento, ok? Aqui temos também uma parte do material digital relacionada aos conteúdos e objetivos. E nessa parte, professor, é sempre muito importante que você passe os objetivos e os conteúdos da aula para os alunos ficarem mais cientes de tudo que eles vão trabalhar. Separem os materiais de estudo e nos vemos no próximo vídeo. Voltamos, professores. E agora podemos verificar, nesse slide inicial, que é um slide de retomada de conhecimentos. A importância desse slide, professor, é aquele momento para você fazer uma retomada de tudo aquilo que foi aprendido. Os conceitos, a programação, a parte de contextualização. Toda vez que aparecer essa retomada de conhecimentos, reforce com os estudantes tudo aquilo que eles aprenderam. Perfeito? E agora vamos relacionar esse slide em relação aos slides 3 e 4 do material digital, o cofre e suas funcionalidades. A parte inicial é de estimular a reflexão sobre funcionalidades ideais que um cofre teria. E aí você já pode aproveitar o gancho e utilizar uma técnica de Lemove, virem e conversem. Os estudantes vão discutir quais seriam as propostas ideais para um cofre realmente ser funcional. E linkar isso com o protótipo que a gente vai construir e no desenvolvimento dessa aula. Esse desenvolvimento do protótipo vai utilizar também os conceitos que a gente já viu na aula anterior e vamos automatizar ele com o microbit. Essa parte dos slides 5 a 8, na primeira parte podemos ver 3 tipos de motores, os motores DC, os motores de passo e os servomotores, que é os que a gente vai trabalhar nessa aula, É interessante para você, professor, falar um pouquinho sobre cada motor e suas funcionalidades. Na sequência, vemos aqui uma importante também relação com os servomotores e o mundo prático. Nessa primeira ilustração da parte verde, temos a robótica industrial, onde vários robôs têm aquelas tarefas automatizadas de movimentos sempre iguais e acabam utilizando algum tipo de servomotor nas suas estruturas. Na sequência, temos ali um desenho que parece uma impressora, que é realmente na indústria gráfica, Um servomotor pode ser utilizado, por exemplo, para gerenciar o levantamento do papel, do corte, das folhas, etc. Na terceira ilustração aqui, ainda nessa parte verde, temos pensando numa indústria alimentícia, no controle de conteúdo dentro das embalagens, na parte de selar as embalagens, enfim, existem diversos outros exemplos para contextualizar a aplicação do servomotor. E nessa parte laranja aqui, temos a estrutura de um servomotor esmiuçada por dentro. Existem vários componentes, são trabalhados aí no material digital e detalhados para você colocar para os alunos para eles terem um entendimento de realmente como um servomotor funciona. E uma atividade sugerida é solicitar aos estudantes que eles façam pesquisas sobre os 3 tipos de motores que a gente falou inicialmente, Onde eles são aplicados? Para que são aplicados? Quando são aplicados? Perfeito? Agora uma parte extremamente importante, que é a de prototipagem, a montagem do nosso cofre. E a primeira coisa a se fazer, professor, é planejar como você vai deixar a estrutura da sala.
Você vai colocar estações de trabalho de corte, de colagem individualizadas? Cada grupo vai vir uma vez cada um? Cada grupo vai ter prancheta de corte e cola quente para efetuar essa montagem? Essa decisão cabe a você, professor, de acordo com a sua turma. E pensando nas peças do cofre, tem que ficar muito atento, porque elas têm vários tamanhos diferentes. As laterais, a tampa superior, a parte inferior, a lateral traseira, todas elas têm alguns macetes e tamanhos diferentes que a gente vai falar um pouquinho mais. A tampa do cofre a gente precisa ficar muito atento em relação à colagem das abas, né? Essas abas é o que vai fazer o movimento da tampa do cofre. Também precisamos fazer o suporte do servomotor, que é uma parte lateral, onde o motorzinho vai ficar colocado ali, e ele que vai fazer a abertura da tampa. E nessa conexão do servomotor com a tampa, tem que ficar muito atento, porque a aba do servomotor tem que ficar centralizada no palito que vai ser introduzido ali na tampa para fazer o movimento. Se ele não estiver exatamente centralizado, pode acontecer algum problema de abertura. Outra coisa também, professor, a parte traseira, se você utilizar um material, um papelão muito grosso, talvez na abertura da tampa ela tenha algum obstáculo ali para conseguir fazer essa parte de abertura e fechamento. Só que nesse momento, aquele ajuste fino, né, que a gente faz na robótica é ideal. Precisou um pouquinho mais? Faz um corte extra. Tá bom do jeito que tá? Mantém. Vai fazendo isso com os alunos. E também um acabamento final, né, uma decoração do nosso protótipo. E aqui, ó, uma prática de Rosenshine é a prática guiada, né, onde você vai fazendo o acompanhamento dos grupos, dando um feedback imediato ali. Os alunos vão fazendo a construção, vão surgindo as dificuldades, e você vai, no mesmo momento, percebendo essas dificuldades e orientando os estudantes, mas sem tirar o protagonismo deles. Nesse próximo aqui também, muito importante em relação às conexões dos componentes, né? Vamos conectar o servomotor na shield, e o servomotor tem uma pinagem com cor extremamente idêntica quase ao da shield. As cores aqui, ó, vermelho, amarelo, preto, em relação ao cabo de servomotor, devem ser rigorosamente seguidas nessa posição. Por quê? Porque se você conectar, ou os estudantes conectarem o servomotor com as cores invertidas nessas pinagens, o servomotor vai estar comprometido, ele vai queimar. Lembra-se na TVs antigas que tinha aqueles cabos de 3 cores que passavam o áudio e o vídeo? É a mesma coisa, se não colocar cada cor no seu lugar, não vai ter um funcionamento correto. Você pode usar nessa hora, professor, um mapa ampliado na TV em relação a essa parte da pinagem, bem ampliado, ou você pode fazer impresso mesmo em folhas e distribuir para os alunos para eles realmente focarem nessa parte importante. É fundamental também que sempre que falar sobre conexões, essas conexões estejam nas posições corretas. Professores, agora fiquem com as questões interativas. Voltamos, professores. E nesse primeiro slide de agora, a gente já pode verificar que é aquela parte da conexão, né? Quando os estudantes vão entrar na plataforma MakeCode. Podemos ver aqui, ó, que eu sugeri uma etiqueta para você fazer com os professores, com os estudantes, perdão. Tem o nome do aluno, seu RA, dígito, data de nascimento, seus e-mails institucionais e sua senha de acesso, né? E essa etiqueta vai ser muito útil não só para a robótica, né? Para todos os outros componentes, e pode ser usado para acessar a sala do futuro, para aquele aluno que tem esquecido, que tem alguma dificuldade, né? Uma outra coisa importante também a dizer, você pode, se não conseguir gerar essas etiquetas, professor, você pode fazer uma lista com todas as informações dos seus estudantes daquela turma, para se houver alguma dificuldade na hora de entrar na plataforma, você possa auxiliá-los. Aqui um detalhe também interessante. Qual é a real importância de você estar ou o seu estudante está logado na plataforma? É que se ele fizer os projetos dele, eles vão ficar todos salvos lá dentro. Se faz sem logar, toda vez que ele sair, troca de equipamento na escola, se perdeu tudo aquilo que ele tinha feito, né? E muitas vezes alguns projetos podem ser reaproveitados para uma aula seguinte. Um conjunto de blocos que foram muito complexos, ele pode reaproveitar, copiando aqueles blocos e colocando no novo projeto. Na parte de programação, referente aos slides 17 a 20, a gente vai colocar uma extensão, a extensão RobotBit. Essa extensão é a que vai fazer o controle do servomotor. Também vamos trabalhar com blocos de entrada, né? Aqueles blocos onde controlam os botões, né? O botão A, o botão B, o botão AB, a parte touch do microbit, né? São os blocos de entrada. E é ideal que você tenha também impresso, se possível, professor, um passo a passo
com todas as programações já prontinhas, para aqueles estudantes que tenham maior dificuldade, não conseguirem acompanhar no ritmo da aula, para você fazer aquela retomada imediata, ali em tempo real, né? Você tem que voltar o slide na TV, etc. E aqui umas boas práticas que valem para todas as aulas de robótica, professor. Criar um mapa de posicionamento dos itens utilizados. Por exemplo, se você vai trabalhar com superfície molhada, né, objetos úmidos e mais os componentes do nosso kit de robótica, é bom que sempre você deixe um padrão, assim, ó, vamos deixar na parte da frente os equipamentos úmidos, a parte de trás das ferramentas, num outro canto aqui separado os componentes do nosso kit. Se você também conseguir fazer esse gerenciamento, com todos os grupos sempre mantendo na mesma posição esses componentes, na hora de recolher também vai ser muito mais fácil e prático para você. Precisamos ter um cuidado com o microbit e os demais componentes. Por exemplo, anéis, correntes, qualquer coisa de metal. Se o componente estiver ligado e encostar em mais de um sensor ali, pode comprometer também o funcionamento da placa, né? Queimar. Então, o ideal é sempre forrar as mesas, para também não ter nenhum risco ali de algum metal, alguma coisa solta, com papel craft, pode ser o EVA, papelão, jornal, o que tiver disponível na escola. E uma atenção especial com a Shield e a bateria da Shield também, né? Tem que sempre ficar atento com isso. Professor, também é de extrema importância que você vá no final do material digital e fazer aquele lançamento da atividade, né? Para subir lá para a plataforma do Tarefas. Tem um localizador, sempre que tiver uma tarefa para aquela aula, existe um localizador descrito lá no final do material digital. Perfeito? Como encerramento, em relação à sua aula, professor, você pode verificar se o seu desenvolvimento você considerou adequado. Por exemplo, aqui no processo do PDCA, o que funcionou bem e o que pode ser melhorado para as próximas aulas. Será que tudo que você fez desse jeito deu certo? Vai funcionar para outra turma? Para a próxima aula, que às vezes é uma continuidade desse processo, será também que está tudo ok? Pode ser melhorado alguma coisa? É um ponto de análise para melhoria da sua experiência em sala de aula. Também em relação à cultura maker. Será que os materiais que a gente utilizou poderiam ser substituídos por outros materiais recicláveis, sem perder a eficiência do projeto e a funcionalidade? Você pode também testar isso com os estudantes em tempo real e fazer essa verificação, até para que substituir algum material que não tenha disponibilidade naquele momento, sempre pensando em materiais de fácil acesso e recicláveis. E uma autoavaliação em relação, professora, a tudo aquilo que você aprendeu nessa aula também, porque você construiu conhecimentos, desenvolveu o raciocínio lógico, a criatividade, também trabalhou isso com todos os estudantes. Você pode fazer essa autoavaliação e pensar no que pode ser aplicado em outro momento também, em outra aula. E para finalizar, professores, temos as playlists com os tutoriais lá do YouTube, que ensinam passo a passo a parte da programação, passo a passo a parte da prototipagem e outros vídeos que incluem os kits de robótica, cada componente, o que cada um faz. Então, por hoje é só, me despeço de todos e fiquem a seguir com mais questões interativas.